Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a meditação em um texto bíblico, no capítulo de número 6 do segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. É um texto que eu quero tomar por base e compartilhar com vocês algumas lições. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6 em diante. Amém? Amém. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência ou irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a casa de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-edom o geteu. A arca ficou em casa de Obed-edom geteu por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima, para a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Diga amém. Toma seu assento aí, dando um sorriso, porque sorrir não paga, é de graça. Bom, eu não sei se os irmãos têm a noção de quão importante é a nossa família, a nossa casa, no contexto bíblico e no contexto social. No contexto bíblico profético, a casa, na verdade, ela é aquém daquilo que nós imaginamos como sociedade. Então existem pessoas que têm uma boa casa, bem estruturada, mas ela não tem um lar. E por não ter um lar, ela não tem uma família. Então a família, ela é mais importante do que uma casa. A casa é importante para que possa abrigar a família. Mas não existe casa sem família, não existe família sem casa. Uma coisa pode compor a outra? Pode. Mas o que é mais importante é nós termos uma família. A família é o objeto principal da parte de Deus, porque como igreja nós somos considerados como a família de Deus. Por que a família é importante dentro desse conceito? Porque na verdade é a primeira instituição que Deus criou lá no Éden. Deus criou a família e a partir da família Deus vai criar a sociedade. Então onde é que nós, como crentes, como sociedade, como seres humanos, sofremos os nossos embates, sofremos os nossos ataques? Na nossa família. Talvez seja a família que tenha da parte do inimigo o maior objeto de desejo para a destruição da sociedade. Se desconstrói a família, se desconstrói uma sociedade inteira, porque a família nos dá princípios de autoridade e de serviço. Basicamente, educação. Você é educado não no colégio, você é educado em casa, você aprende a servir não quando você arruma o primeiro emprego, mas é na sua casa, e você aprende níveis de autoridade dentro da sua casa. Você aprende o que é pai, o que é mãe e o que é ser filho. É dentro da casa da gente. Então, quando se desconstrói esse conceito, se desconstrói uma sociedade inteira. Então, qual é o maior objetivo do inimigo? Não é destruir uma igreja, é destruir uma família. Porque se destrói uma família, consecutivamente, vai comprometer uma igreja. Se compromete uma igreja, a estrutura emocional dos que compõem essa igreja fica também comprometido. Então eu gostaria muito que você entendesse que a sua família é objeto de desejo do inimigo, mas também é objeto de vontade de proteção de Deus. Então existe uma guerra entre demônios e anjos em relação
a nossa família. E eu vou dizer o porquê. Nós podemos usar de muitos textos na Bíblia para falar acerca desse assunto. Mas esse texto aqui é o que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, colaborando com aquilo que a nossa querida irmã falou aqui acerca do carcereiro. Esse texto fala de uma bênção que um homem recebeu pela presença de Deus que foi colocada em sua casa. Esse homem se chama Obed-Edom. Só que o contexto dessa bênção é muito controverso, porque na verdade essa bênção não foi uma bênção querida, desejada. Essa bênção foi um presente de grego para a família de Obed-Edom. E eu vou te explicar o porquê. Essa bênção, na verdade, ela é inerente à Arca do Senhor. A Arca do Senhor era o símbolo máximo da presença de Deus no Velho Testamento. Essa arca, na verdade, era uma caixa de madeira revestida por dentro e por fora de ouro puro, que falava da divindade de Cristo, porque a arca era um apontamento profético para Jesus, porque o ouro fala da realeza, mas a madeira fala da humanidade. Então essa madeira revestida pela realeza fala do Cristo, que mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Jesus, se fazendo homem, não aniquilou a sua realeza e a sua grandeza, mas o seu domínio, o seu poder só veio a partir da sua ressurreição, porque foi ele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então essa arca não era só o símbolo da presença de Deus, era o símbolo do Cristo, porque na tampa da arca, que a gente chama de tampa, na velha aliança era chamada de propiciatório. Por que propiciatório? Porque ali o sumo sacerdote fazia propiciação do pecado dos israelitas. Era ali que ele colocava o sangue aspergido de um animal, para que toda a nação de Israel pudesse ter perdão, uma vez por toda, um perdão nacional durante um ano. Isso era celebrado numa festa chamada Festa da Expiação, mas isso não é o contexto que a gente quer tratar aqui. Dentro dessa arca, aliás, na tampa dessa arca, chamada propiciatório, tinha dois seres alados chamados querubins. Esses querubins, eles estavam uns de frente ao outro, mas eles não se olham, eles estão olhando para a tampa do propiciatório, porque esses querubins falam da trindade. É um querubim simbolizando o Pai, o outro querubim simbolizando o Espírito, e os dois, o Pai e o Espírito, olhando para o sangue que era derramado na tampa. Então o sangue era símbolo do Filho, um querubim era símbolo do Pai e outro querubim era símbolo do Espírito. Dentro dessa arca tem algumas lembranças e memórias eternas que foram colocadas lá propositalmente por Moisés. Um pouco do maná, porque dentro da arca tem a provisão que Deus mandou do meio do deserto, e essa provisão é bacana, porque o maná significa o que é isto, porque todas as vezes que Deus manda provisão, Ele não pede para você fazer conta, você tem que aceitar, porque o problema não é da mão de quem vem, é quando chega na mesa da gente, porque quando Deus quer fazer, Ele manda até quem não deve, ordena eles para poder abençoar a sua vida. Então a gente não tem que fazer conta, a gente tem que aceitar, porque Deus usa quem Ele quer para abençoar quem Ele deseja. A bênção que você espera vai vir de onde você menos espera. Segunda coisa, dentro dessa arca também tinha a vara de Arão que floresceu no deserto, porque era símbolo, pastor, o senhor sabe, do sacerdócio eterno. Por isso essa arca é símbolo de Cristo, porque o sacerdote de Cristo não é como o sacerdote de Moisés, o sacerdote de Arão não era como o sacerdócio de Anás e Caifás, porque todos eles têm tempo de validade, só Jesus é eterno. Então eu vou passar, o pastor vai passar, o presidente dessa obra vai passar, mas só Jesus é eterno. Vocês estão aí ou não? Então Jesus, ele nunca passa. Eu amo isso aqui, que se ficar aqui vai virar vigília, porque na verdade quando os discípulos sobem ao monte da transfiguração, eles veem que Jesus transfigurou o seu rosto. Amém ou não? Transfigurou o rosto em Moisés, eles identificaram que era Moisés e Elias. Mas depois que a nuvem subiu, porque Deus disse que eles deveriam respeitar ao filho, este é o meu filho amado a quem a minha alma se compraz, a nuvem vai embora, Elias vai embora, Moisés vai embora, e só quem fica? Jesus. Porque toda manifestação às vezes é passageira, só Jesus é eterno. Então eu não posso ficar triste com alguém que me abandonou, eu tenho que me alegrar por quem não me deixou, e quem nunca vai te deixar é Jesus. Ele não precisa do dinheiro que você carrega no bolso, ele não precisa da marca do tênis que você usa, ele precisa do teu coração quebrantado, do teu espírito contrito. Os homens gostam do que você pode oferecer, Jesus gosta de quem você é. Eu amo Jesus, porque a gente não vale nada, mas Ele gosta da
gente. Amém ou não? Vocês podem dar um glória a Deus? É assim que funciona. Nesse ambiente, então, dentro dessa arca, além do pote com maná, além da vara de Arão que floresceu, que era o sacerdócio eterno, também tinha as tábuas da lei. Então isso aqui significa que as tábuas da lei eram regras. Diga comigo, regras. Então a presença de Deus traz provisão, presença de Deus traz regras e presença de Deus traz autoridade. Pega comigo, pegou? Presença de Deus traz provisão, presença de Deus traz autoridade e presença de Deus traz regras. Então, se você vê alguém que diz que está cheio da presença de Deus, mas não tem provisão, mas não tem regras, mas não tem autoridade, ele está cheio de tudo, menos de Deus. Porque aonde Deus habita tem autoridade, provisão e mais o quê? E regras. Olha para o teu irmão e diga para ele, não é a casa da mãe Joana, tem regras, isso aí. Então, dentro desse conceito, essa arca foi o símbolo máximo da presença de Deus. Só que no tempo em que Israel pecou contra Deus, em 1 Samuel, você vai ver que essa arca foi tomada pelos filisteus, é uma outra mensagem. Essa arca é tomada pelos filisteus, é colocada no templo do deus Dagon, que era o deus dos filisteus, e os filisteus vão fazer festa, achando que Deus havia se rendido, mas na verdade era uma estratégia para humilhação, porque às vezes parece que Deus está perdendo, mas é só uma estratégia. Era para dar um glória a Deus. Parece até que você está perdendo, mas é só uma estratégia, porque quanto mais ouvintes e pessoas observarem a sua vergonha, melhor vai ser para Deus a plateia da honra. Amém ou não? Então isso é uma estratégia. Levou para lá, para o templo do deus Dagon. Eles fazem festa, batem tambor e acham que Deus perdeu a batalha. Mas a Bíblia diz que Deus humilhou Dagon, cortando os seus pés, cortando as suas mãos e colocando a sua estátua de joelho. Deus e a sua presença é magnífica. Em contrapartida a isso, eu estou correndo aqui porque a introdução vai ficar muito longa. Deus vai fazer com que os filisteus sofram dano de levarem para o seu território a arca do Senhor. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que uma peste de ratos e muitos tumores deem-se contra os filisteus, a ponto deles chorarem de uma forma extremamente intensa. E eu vou te explicar o porquê. Porque tudo que Deus fez para o território de Israel nunca vai caber no território dos filisteus. O que é seu não cabe na mão de ninguém. O que Deus entregou na sua mão não funciona na mão de ninguém. Na sua vida é bênção, mas na mão de alguém que se torna maldição. Amém? Vocês estão aí? Porque tudo que Deus nos dá só funciona no território que Ele nos colocou. Amém ou não? Então não queira fazer nada funcionar longe do território que Deus te colocou, porque não vai funcionar. Então os filisteus precisam receber juízo, justiça. Eu vou profetizar aqui, porque se tem alguém dominando o que é seu, o juízo de Deus vai chegar lá. Porque ninguém pode ficar maneando a cabeça dizendo, tirei onda, perdeu, acabou. Quando na realidade o juízo de Deus vai trazer desconforto para muita gente. E enquanto não soltar o que é seu, vai ficar desconfortável. Enquanto não abrir mão daquilo que é seu, vai passar mal. Porque o que Deus fez para você só funciona com você. Amém ou não? Então, eles vão ao ponto de bater tambor, fazer um montão de coisa para descobrir de onde é que estava vindo aquela peste. Então, o que eles fazem? Eu quero que vocês prestem atenção agora. Eles mandam fazer um carro de bois, um carro de boi novo. Eles colocam 2 vacas que haviam tido crias novas, colocam essas 2 vacas e pegam presentes, símbolos das suas pestes. Eles colocam 5 símbolos dos ratos, feitos de ouro, e colocam também 5 símbolos dos seus tumores, feitos de ouro. Por quê? Porque eles estão devolvendo para Deus com um presente, para poder aplacar a ira do Senhor. Só que eles falam uma palavra que me chama muita atenção, está lá no capítulo 6 de 1 Samuel. Se essas vacas forem andando aleatoriamente, guiando o carro do boi, levando a arca do Senhor, vamos achar que isso é obra do acaso. Mas se for em direção ao território dos hebreus, nós vamos entender que isso foi obra do Deus dos hebreus. Imagine para onde essas vacas foram, em direção a Bet-Semes. E a Bíblia diz que elas vão mugindo sem olhar para o lado e nem para o outro, porque essas vacas têm juízo. Na presença de Deus ninguém perde direção.
Na presença de Deus você não erra o alvo. Agora não adianta carregar a presença de Deus sem abrir a boca e dar glória a Deus. Porque se até as vacas podem mugir, o crente tem que dar glória a Deus. Você pode até errar, mas você vai diminuir o erro, porque quem vai guiar a tua vida é a presença de Deus. A presença de Deus vai fazer você acertar o alvo. Só que quando os moradores de Bet-Semes recebem essa arca, eles, na verdade, muito limitados no conceito teológico, porque a arca só poderia ser carregada por levitas e sacerdotes. A Bíblia diz que eles vão abrir a arca para saber o que tem dentro, e muitos dos moradores de Bet-Semes morrem ali. É aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. A partir desse momento da morte, da carnificina, porque a glória que se manifesta abençoa, provê e direciona, mas ela também mata, porque o problema não é a glória, como você usa ela. Mas vamos lá. Nesse conceito, eles então não vão mais mexer na arca, porque a arca tem símbolo de medo, tem símbolo de morte, tem símbolo de terror. Por isso, desde 1 Samuel capítulo 6 até 2 Samuel capítulo 6, há quem diga que essa arca ficou mais de 40 anos. Eu vou dizer mais de 40 anos, porque só Saul reinou por 40 anos. Saul, e ninguém se moveu para posicionar essa arca no território onde ela deveria. Ficou em Kiriat Jearim, ficou em Bet-Semes, mas no lugar onde ela deveria estar, não ficou. Até que Davi é feito rei. E quando Davi vai ser feito rei, ato contínuo, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer Deus de volta. Porque ele entende que não vale a pena sentar numa cadeira sem que Deus esteja. Amém ou não? Porque tem gente que até tem cadeira, mas não tem Deus. Vocês estão vivos ou não estão? Tem gente que tem cadeira, mas não tem autoridade. Quer dividir posição com Deus, e Deus não divide nada com ninguém. Às vezes ele divide a honra, mas a glória é só dele. Como é que ele divide a honra com a gente? Você prega, mas não sabe pregar, mas Deus te habilitou para pregar. Você canta, mas não sabe cantar, mas Deus te capacitou para cantar. Você preside, mas não tem habilidade para presidir, mas Deus te capacitou. Tudo é talento, tudo é dom e tudo é capacidade de Deus. Porque se Deus sai da gente 1 milímetro, a gente não presta para mais nada. Então não divida nada com Deus, deixa Ele ser o dono de tudo. A gente, não, mas Deus é o sócio da loja. Ele não tem que ser sócio, ele tem que ser dono. Vocês estão aí ou não? Porque Ele como dono paga as contas, você como sócio divide prejuízo com Ele. Vocês não estão vivos mais não, né? Então deixa ele ser dono. Nesse ambiente, então, Deus, através de Davi, vai voltar. E como é que Davi vai fazer isso? Capítulo 6. Ele vai fazer uma festa. Ele vai pegar a melhor orquestra. Ele vai ensaiar os músicos. Ele vai pegar os filhos de Asaf. Eles vão fazer uma música. E eu vou te provar que ele faz uma música. Porque é nesse capítulo 6 que Davi confecciona um dos salmos mais bonitos da Bíblia. É o salmo de número 24. É quando a arca está voltando para Israel, que Davi começa a cantar com os músicos, do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo quanto nela habita. A partir do verso 7, todos nós sabemos a canção do Salmo 24. O Salmo 24, verso 7 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque já vem entrando o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. E Davi está fazendo festa, só que quem guiava esse carro eram os 2 filhos de um sacerdote. Essa arca ficou 30, 40 anos na casa do sacerdote, e as crianças cresceram vendo esta arca como objeto normal, como objeto comum. Só que no dia dessa festa, Deus precisava marcar não só a história de Israel, mas marcar os princípios de que eles não poderiam abandonar. Os sacerdotes estão guiando o carro, porque eles mandam fazer um carro semelhante aos filisteus, e eles estão diante da festa, celebrando, adorando a festa, porque na verdade parece até que a festa é para a gente. Vou repetir, parece até que a festa é pra gente, porque eles estão do lado da arca, e quando alguém aplaude a arca, acha que é a gente que está sendo aplaudido, porque tem gente que toma para si aquilo que pertence a Deus. Então eles estão suspirando uma honra e uma glória que não é deles, até que a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, eles estão tão seguros de si mesmos, que eles vão tentar segurar a arca, para que a arca não pendesse, para que a arca não caísse. A Bíblia diz que Deus matou o filho do sacerdote Abinadab, chamado Uzá, ali com um buraco no seu tórax, que segundo alguns historiadores, dava para ver até do outro lado. A partir desse momento, se nós fôssemos ler aqui o texto de uma forma minuciosa, nós entenderíamos que a Bíblia está dando aqui a certidão de óbito de Uzá, o laudo cadavérico de Uzá. Porque se existe um laudo cadavérico que me assusta, é esse laudo. E qual é o laudo? E Deus o matou por esse pecado de irreverência.
Irreverência é tornar vil o que é precioso. Você já percebeu que tem gente que flutua entre o santo e o profano como se nada estivesse acontecendo? Tem gente que flutua entre a igreja e o mundo como se nada estivesse acontecendo. E é crente, tem 450 anos de igreja. Eu não estou falando de você que é novo convertido. Eu estou falando desses homens e mulheres que dão escândalo no meio da igreja. Porque eles flutuam entre o santo e o profano como se o juízo de Deus não viesse. Deus precisou parar esse carro. E às vezes eu até me assusto, entendendo que Deus também vai parar alguns carros de alguns ambientes por aí. Por quê? Porque não dá para levar a obra de Deus de qualquer forma e não ser punido por isso. Um dia esse negócio vai acabar. Um dia essa história vai mudar, porque o dono da obra continua estando sentado no trono e o nome dele é Senhor. Amém? Vocês estão aí? Então nesse conceito, vamos lá, nesse conceito, eles então vão entender que a arca é símbolo de perda. A arca é símbolo da máxima autoridade que mata pessoas. Matou os moradores de Bet-Semes, matou Uzá, que é filho do sacerdote, então provavelmente pode matar quem toca. O que Davi vai fazer? Ele não vai tocar mais na arca e vai pedir a Deus uma orientação de como é que aquilo deveria se funcionar. E se Deus pudesse responder para a gente como é que isso deve funcionar, ele responderia assim: o sistema filisteu não dá certo na casa do Senhor, porque Davi não pediu orientação ao sacerdote, ele simplesmente construiu um carro de boi, como os filisteus fizeram, para colocar a arca em cima. Só que aquilo que filisteu faz, na casa de Deus não funciona. Aquilo que o mundo faz, na casa de Deus não funciona. Não dá para trazer o mundo para a igreja, é a igreja que tem que invadir o mundo, mas só que quando a gente coloca o mundo na igreja, a gente está colocando um sistema filisteu para fazer Deus funcionar num ambiente que é santo. Então Deus vai fazer com que Davi nos dê uma lição. E qual é a lição, pregador? A primeira lição é que o problema não é não é o que estamos fazendo, mas é como nós estamos fazendo. Porque eu entendo que o inferno está cheio de gente de boas intenções, e de boa intenção o inferno está cheio. Então não é fazer, é como se faz. Tão importante como do que eu estou fazendo é perguntar a Deus como é que eu tenho que fazer. Porque se der errado, eu tenho de Deus a orientação dizendo: Senhor, o Senhor não me mandou fazer? E por que está dando errado? Deus vai te dar a explicação. Agora Deus não vai explicar coisas que você não chamou para que Ele te orientasse. Vocês estão me ouvindo, né? Então não adianta perder, não adianta dar com a cara na porta e depois ficar perguntando para Deus: mas por que isso aconteceu? A resposta de Deus é simples: é porque você não me chamou para te orientar. Porque quem pede conselho depois não pede socorro. Ninguém dá glória a Deus. Vou repetir. Porque quem pede conselho depois não pede socorro. É melhor você pedir conselho e esperar Deus te orientar do que depois você se afundar e pedir socorro e não ter ninguém para te ajudar. Quem está esperando no Senhor, levante a mão. Isso, dá glória a Deus. Pastor, aqui dentro desse conceito, nós entendemos agora, eu vou dar 3 verdades aqui e nós vamos orar. Quando Davi manda essa arca para a casa de Obed-Edom, ele não manda a arca para a casa de Obed-Edom como o símbolo máximo da glória de Deus. Na verdade, Davi está tentando se livrar da arca. Ele está tentando se livrar daquilo que matava. Só que aqui, por que Davi vai tomar essa atitude sendo ele rei de Israel? Porque a Bíblia diz que Obed-Edom é geteu. Diga comigo, geteu. Não, grita, diga geteu. Olha para o teu irmão, diga: sabe o que é um geteu? Fala para ele assim: é um filho de Gade. Diga para ele: é um filho de Gade. Gade não é Gate, é Gade, porque, é Gate, porque ele é um gatita. Ele faz parte do contexto dos filisteus. Então esse aqui pode ser uma mistura entre filisteu e israelita que está morando em Israel. Então se esse cara está fadado à morte, vamos apressar a morte dele, vamos botar a arca para lá. Porque ele já está fadado à morte, ele não tem sangue azul, ele está fadado à escravidão, vamos botar a arca para lá. Só que 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando alguém vai perguntar se Obed-Edom morreu, ele está vivo? Vamos tirar o corpo dele de lá? Não dá para tirar, por quê? Porque a casa dele mudou. Ué, o que foi? Foi destruída? Não, rapaz, ele construiu, foi um muro. E um muro para quê? Não, porque tem piscina lá agora. Piscina tem, agora tem televisão de 75 polegadas. Calma aí, televisão e o problema não é esse. Todos os filhos dele estão abençoados também. Ué, mas a arca não amaldiçoa? Não, amaldiçoa quem não sabe tratar dela. Porque quem cuida bem da presença, a presença abençoa. Era para dar glória a Deus. Tome a mão de alguém e diga para ele assim: nessa noite, a arca vai entrar na sua família, na sua casa. Segure a mão dele e diga assim: a presença de Deus
não é um peso, ela é uma bênção. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e tudo quanto tinha, porque na verdade para muitas pessoas a arca era medo, a arca era algo que matava, mas para Obed-Edom ela foi recebida por reverência. Dá um sorriso para a gente entender isso aqui. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab, 30 anos sabe-se lá. A minha pergunta é, por que Deus não matou Abinadab e os seus filhos? Por que Deus esperou a Aiô e Uzá crescer para matá-los diante do povo? É simples, porque quando nós somos criança, Deus não leva em conta os pecados da nossa inocência, mas toda criança um dia cresce, e quando cresce, Deus não vai tratar você adulto com comportamento de criança, porque o juízo vem. Então não dá mais para tocar como inocente, já que agora nós somos maduros. Então Deus aqui está dizendo, eu preciso ser bem tratado. A minha glória não paira em ambientes que eu não sou bem visto, que eu não sou bem recebido. Então aqui não é questão de tempo, não é 30 anos de igreja, 40 anos de ministério, é como nós estamos tratando a presença de Deus. Se você tratar a presença de Deus com honra, é isso que ela vai fazer com você, ela vai te honrar. Porque na verdade o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, gozo e paz do Espírito Santo. Porque não existe ninguém aqui que possa te abençoar melhor do que a presença de Deus. A presença de Deus abre porta onde não tem porta. A presença de Deus cura enfermidades quando a medicina diz que não tem mais jeito. A presença de Deus traz o filho de volta. A presença de Deus reestrutura a tua família. Só Deus pode fazer isso. Então eu vim aqui para poder te abençoar. Quem é que quer receber? Levante a mão. Diga para o teu irmão, diga, não vai trazer morte. Quando há reverência, diga, não vai trazer prejuízo. Quando houver obediência, diga, a presença de Deus na tua vida vai trazer prosperidade, vai trazer vida, vai trazer direção, porque aonde Deus é honrado, Ele abençoa. E eu profetizo, leva a presença de Deus para a tua casa. Leva a presença de Deus. A gente já teve tanta experiência ruim, já bateu tambor, já acendeu vela, já bateu cabeça, já desfilou na Sapucaí e já se deu muito mal com tudo isso. Então leva a Deus para a tua casa, para você ver que até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Porque na presença de Deus, as promessas que Deus faz a nós, Josué capítulo 23, nenhuma delas falharam, todas elas se cumpriram. Você está debaixo dessa presença? Bate na mão de alguém e diga, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que o mundo não tem, presença de Deus. É essa presença que vai te abençoar. É essa presença que é a tua farmácia quando você não tem dinheiro para o remédio. É essa presença que é o teu médico quando você não tem plano de saúde. É essa presença que é a tua provisão quando você está desempregado. É essa presença que vai te abençoar. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo aqui, diga comigo assim, foi dito ao rei Davi, mais alto, diga, foi dito ao rei Davi, que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Mais alto, diga, a casa de Obed-Edom. Bate no peito e diga assim, quem recebe a presença de Deus, muda de nível, muda de estação. Pastor, por quê? Porque a benção foi visível. Porque é impossível Deus te abençoar e quem tem inveja de você não vê. Dá um sorriso. Porque quem vai levar a notícia de que Deus está mudando a tua história é aquele que sempre acreditou que você ia morrer desse jeito. Dá um glória a Deus aí, gente. Então dá um sorriso que eu vou te agredir, vai doer, mas vai curar. Vai doer agora para não doer nunca mais. Para de ficar dando resposta na internet de gente que não merece a tua atenção. Você não pode se rebaixar ao ponto de ficar nos stories mandando e dando atenção para quem não merece nem o seu olhar. Então a única resposta que ele tem que ter de você é que você está crescendo, prosperando, trabalhando, casando, feliz. Não é que você está se matando, se cortando, querendo morrer, nada disso. A notícia vai mudar, porque o que começa dentro de casa vai se espalhar na comunidade que Deus está te abençoando. Talvez seja por isso que a gente fica tentando insistir com Deus. Senhor, eu não aguento mais esse lugar, eu quero mudar daqui, eu quero sair daqui, eu não aguento mais isso. Mas como é que Deus vai tirar você de uma história que está mal contada? Como é que Deus vai tirar você de uma geografia que a história só foi vivida numa página só? Dá um sorriso. Porque quem vê uma página de Daniel nunca acreditaria que ele chegaria na outra. Porque o leão está com fome, mas espera para ver se o leão não vai jejuar.
Porque o problema não é para onde você está indo, é com quem você chega. Vocês estão aí ou não, gente? É com quem você chega lá. O leão vai experimentar agora um crente que é do mistério. Vocês estão vivos ou não? O problema não é a fornalha, o problema é com quem você vai descer nela. E Jesus não é quarto homem na fornalha, nada. Jesus é o primeiro homem. Porque quando você é jogado na fornalha, ele já está lá embaixo esperando você chegar. Por isso, aquilo que para alguém é morte, para Deus é culto. Culto. Quando a presença de Deus governa uma casa, o ambiente muda. As pessoas percebem, o testemunho fala muito mais alto do que uma palavra. Que o que você vai falar daqui para frente vai ser com a vida e não com a voz. Rapaz, né? É aquela menina ali, e não acredito, está crente, casada, feliz, abençoada, prosperando. Não acredito, não, acredita sim. Porque se dependesse de mim, eu ia morrer do jeito que eu estava. Mas foi Deus que me encontrou. E Deus, quando encontra, Ele muda. Levante a mão e diga assim: a bênção de Deus. Mais alto, a bênção de Deus é silenciosa, mas os frutos fazem barulho. Deus está fazendo em silêncio, porque o barulho quem vai fazer é a bênção que está chegando. Fica imaginando Isabel estéril, querendo morrer, o marido já quase aposentando, e o marido vai para dentro do templo, vê um anjo, e o anjo diz: a tua mulher vai dar luz a um filho. Quando ele chega em casa, e terminados os dias do seu ministério, ele chega em casa e a mulher concebe. Ela não está grávida, ela concebeu. Depois daqueles dias ela concebeu. Ela já estava grávida quando o anjo falou. Por isso eu acredito veementemente que não existe promessa, existe comunicado. Deus não te prometeu, Ele te comunicou. Porque quem compromete às vezes assume o risco de não fazer. Mas quem comunica é porque já está pronto. Tome a mão de alguém e diga: por isso que a tua vida está desse jeito. Fala para ela, fala para ele. Porque o diabo não consegue fazer Deus voltar atrás. Ele vai tentar fazer você parar. Ele vai tentar te desanimar. Ele usa teu patrão, usa teu filho, usa teu marido, usa tua esposa, usa até crente que congrega contigo para te desanimar. Porque na verdade ele não quer que você desvie, ele quer desestruturar você. Vocês estão ouvindo aí ou não? Vocês estão vivos? Então acredite que Deus vai fazer. Terceira e última coisa. Alguém está aí ou não? Alguém está aí ou não? A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Diga mais alto: 3 meses. Faz assim: 3 meses. Olha para o teu irmão, diga: 3 meses. Fala para ele: isso aqui é profético. Fala, profético. Fevereiro, março e abril, diga 3 meses. Mas o que é importante não é o que vai acontecer daqui a abril. O importante é que ele fez em 3 meses o que não fez em 40 anos. Porque a presença de Deus transforma lugares comuns em altares. E a raiva de Satanás é que o lugar onde você queria morrer é o lugar onde Deus conversa contigo. Porque o seu quarto agora não é mais o seu refúgio. Seu quarto agora é o seu lugar de contato. O diabo invadiu a tua casa, teu quarto, para te colocar viciada na Netflix. Mas agora você está viciado na voz de Deus. Você não consegue dormir sem ouvir a voz do Senhor. Dá um sorriso. É por isso que tem tanta perturbação no ambiente onde Deus fala com você. E o meu conselho é: não deixe os ambientes que Deus fale contigo. Quer que eu repita? Não deixe o ambiente onde Deus fala com você. Ah, mas o fulano não falou comigo. O problema é dele. Não deixe o ambiente onde Deus fala contigo. Mas Bertano não vai com a minha cara, e você precisa do Bertano para viver? Não deixe o ambiente onde Deus fala contigo. Você pode ser a pessoa não grata do ambiente onde você vive, mas se Deus fala contigo lá, não deixe aquele ambiente. Por isso o poder de Atos capítulo 1, foi dito por Jesus que seria em Jerusalém. Porque Jerusalém poderia ser um ambiente de perseguição, mas era um ambiente onde Deus falava com o povo. Então no ambiente onde Deus fala contigo, é um ambiente da sua maior guerra. Porque o diabo não quer que a voz de Deus te alcance. Por isso que tem gente que está tendo insônia. E essa insônia não tem problema, não é problema de depressão e ansiedade. É Deus querendo falar contigo.
Você tem tempo para a internet, mas Deus está dizendo, eu quero tempo contigo. Você tem tempo para o TikTok, você fica gastando tempo até 3, 4 horas da manhã, rolando vídeo, e Deus está dizendo, conversa comigo, porque eu vou te revelar de noite o que eu vou fazer durante a manhã. Fala comigo. O problema é que nós temos tempo, a gente só não tem prioridade. Só que recebe isso aí no teu espírito, levante a mão aí e bota a mão no coração assim. Diga assim, que Deus me livre disso. Mas eu preciso ouvir isso para ser tratado. Fala, quando Deus não me alcança através de um conselho, Ele vai me alcançar através de uma experiência. Então não espere Deus ter que te dar uma experiência para Ele te alcançar. Porque depois da experiência tu fica humilde. Depois da experiência tu não falta um culto. Depois da experiência, até dízimo, oferta você dá. Depois da experiência, até no culto das crianças a gente chega. Então, não espere Deus ter que te alcançar através de uma experiência, porque Ele está te aconselhando aqui hoje. Ele está dizendo que Ele vai fazer o que a bênção de Deus pode fazer sobre a sua vida, porque a presença de Deus transforma lares comuns em altares. Deus não está procurando luxo, Deus está procurando corações disponíveis. Deus fala em grandes estruturas, mas Ele é apaixonado por lugares onde não tem estrutura, mas tem uma essência que flui. Oh, gente, por isso que quando a coisa está apertada na vida da gente, não é para os diplomas que a gente vai correr, não é para os teólogos que a gente vai correr, não é para aqueles formadores que a gente vai correr, geladões, é para aquelas mulheres de oração que às vezes não sabem conjugar o verbo, mas quando enterra o joelho no chão, fala tudo que Deus está falando para a gente. É esses ambientes, é simples, mas carregado de Deus, é simples, mas Deus habita lá. Não deixa. Oh, glória a Deus. Existem tantos lugares que a gente percebe que Deus parece que foi embora, porque a gente se importou tanto com a estrutura e esqueceu daquilo que precisa fluir. É por isso que existe uma escassez muito grande e uma evidência muito grande de duas coisas que a gente precisa orar: escassez de milagre e evidência de falsos profetas. Escassez de milagres e evidência de falsos profetas. Não combina um homem de Deus andar com um relógio de 40 mil reais. Não combina um homem de Deus andar de Lamborghini e de Ferrari. Tem alguma coisa errada. Andar de helicóptero para cima e para baixo, tem alguma coisa errada, gente. O que combina um homem de Deus é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou pastor de igreja, eu preciso de bênção. Eu preciso ser abençoado também. Mas não combina eu ter uma ovelha desempregada e eu andando de Lamborghini. Ainda bem que isso aqui tem um alcance bacana e vai embora. Não combina isso. Por quê? Porque até Jesus, que foi o exemplo de humildade segundo Paulo aos Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. E sabe qual é o ensinamento que Jesus deu aos discípulos? Eu não vim para ser servido. Porque Jesus não queria ser estrela, Ele queria ser pastor. Então combina pastor com ser estrela. Não combina o líder brilhar mais do que a Jesus. Por isso, não despreze os lugares simples. Porque talvez seja nesses lugares simples que Deus tenha mais liberdade para operar. Eu estou com saudade, eu não sei se vocês têm aqui, mas eu estou com saudade daqueles cultos que no final o pastor dizia: quem tem visão? Quem teve revelação? E a gente ficava na expectativa de Deus falar com a gente de uma forma diferente, além da mensagem. Isso não existe mais, porque tem uma quadrilha de falsos profetas que andam no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas Deus vai parar esse carro. Deus vai quebrar esse carro e vai parar esse boi. Vocês estão aí, gente? Levante a tua mão, dê um grito de glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele: sabe por quê? Porque a presença de Deus sempre vai nos chamar para servir. Você começa em casa, a presença te alcança em casa. E Obed-edom mudou o nível da vida dele e começou a servir. É a Bíblia que diz isso. 1 Crônicas 15, 18, 21, 24. 1 Crônicas 16, do 5 ao 38. Ele vai ser um serviçal na casa do Senhor. Porque é impossível, olha para mim, Deus não precisa do nosso trabalho. Mas dificilmente alguém que foi alcançado por Ele não trabalha por Ele.
Vocês estão aí ou não? Pastor, por quê? Porque Deus não precisa da gente. Eu até entendo que nem a obra precisa da gente. Vamos parar com essa parada de exclusividade. Que se eu não for, a obra para. Não para nada. Enquanto você está fazendo pirraça, Deus está trabalhando no substituto. Porque do lado de Moisés estava Josué, do lado de Elias estava Eliseu, do lado de João Batista estava Jesus, e do teu lado tem alguém. Você dá mole, daqui a pouco tem outro no teu lugar, e tu vai ficar pirraçado, porque minha mãe dizia isso. Quem faz pirraça, acorda pirraçado. Mas é prazer para a gente, porque a obra de Deus não é para tu perturbar a tua consciência, é para você tirar onda. Ela é terapêutica, você cuida das coisas de Deus e Deus cuida da tua família. Vocês estão aí ou não? Você cuida das coisas de Deus, Deus está protegendo teu filho, está protegendo teu marido, está protegendo você, está cuidando da tua saúde, isso é obra de Deus. E não vem me dizer, dá um sorriso aí, e não vem me dizer, não, a gente vai fazer de graça. Nem Deus deixa você fazer nada de graça para Ele. Os apóstolos perguntaram assim, nós temos deixado tudo para te servir, e o que o Senhor vai nos dar? Jesus olhou para ele dizendo assim, todo aquele que deixa pai, mãe, tio, herança, por amor de mim, me segue. Eu darei nesta vida, isso é salário, não é? 100 vezes mais. Você vai morrer e não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você desfrutar. Vocês não estão aí. E ainda herdará comigo a vida eterna. O que de Jesus está falando? Eu sou aquele que provê para quem trabalha. E por que ele provê? Porque ele não deixa você fazer nada de graça por ele. É por isso que, olha para mim, a obra de Deus não é aquela jogada de eu vim pedir, na verdade quem pede é porque não sabe do direito que tem. Porque se o trabalhador é digno do seu salário, então não preciso pedir, ele já sabe que eu mereço. Aqui não é relacionamento de escravo com servo, aqui é com o Senhor, aqui é relacionamento de pai com filho. E o nosso pai é o único pai que não morre para que o filho seja herdeiro, nós somos herdeiros com um pai vivo. Então essa é a diferença da gente. Por isso que culto é o lugar que a gente vem. Obrigado, Jesus. Te agradeço. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Culto é o lugar que a gente agradece. Porque o entregar, o fazer, o abrir, o efetuar, pertence a Deus mediante o que você entregou aqui. Porque o que você vai viver quando a porta se fechar da igreja vai depender daquilo que você vai entregar para Ele aqui hoje. Pastor, em último lugar, diga comigo, a presença de Deus nunca vai gerar acomodação. Diga, a presença de Deus gera chamado. Diga, gera compromisso. Olha para o teu irmão e diga assim, eu já provei da presença de Deus e não quero nunca mais viver longe dela. Diga para ele, 3 meses. Fala 3 meses para Deus revolucionar minha família, 3 meses. Para Deus revolucionar meu ministério, 3 meses. Para Deus revolucionar minha saúde. Eu vou dar um glória a Deus aqui, que eu acho que vocês não estão pegando os 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom. E levante a tua mão porque eu vou profetizar. Deus vai abençoar a tua família, seus bens, seu futuro, sua geração. Tudo que um homem decide quando ele honra a Deus, a casa inteira também é abençoada. Sabe por que teu filho vai ser abençoado mesmo não sendo crente? Porque você está na presença de Deus. Sabe por que a tua família está prosperando mesmo sem ser crente? Porque você está na presença de Deus. Sabe por que tem livramento na tua casa mesmo eles não sendo crente? Porque você está na presença de Deus. Enquanto você estiver de joelho na presença de Deus, Satanás não vai tocar naquilo que é teu. Dá para entender isso? Só que eu vou te dizer um segredo aqui. Quando Deus permite que o diabo atue, é porque na verdade ele está tentando dar uma lição no Satanás. Porque estar na presença de Deus não significa estar imune a nada. Ele nos livra, nos protege, mas ele também nos prova. A provação é diferente da tentação, porque da onde vem a prova? De Deus. Da onde vem a tentação? Do diabo. O diabo é que te tenta, porque Deus não pode tentar a ninguém. Então quando você está sendo tentado, e a tentação do diabo é simples de identificar, ele sempre vai alimentar o teu velho homem, para fazer com que você entenda que estava melhor lá do que aqui. E a aprovação de Deus sempre para te colocar em outro nível.
Porque você chora, você sangra, mas você decide não desistir. Porque a provação te amadurece. E eu amo a maturidade nas suas nuances, porque a maturidade não é só ficar velho. Maturidade é você aprender a dizer não. É você parar de permitir que as pessoas te magoem e te firam. Porque daqui para cá alguém pode falar, de lá para cá só Deus fala. O problema da gente é que as pessoas nos usam, nos ferem, nos magoam, porque a gente dá liberdade para que elas façam isso. Então nesse ambiente de obra de Deus, olha para mim, eu experimentei as duas faces dela, da bênção e da provação. Da bênção, fui escolhido. Da bênção, viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil. Da bênção, pregue nos maiores congressos do Brasil por misericórdia. Na bênção, vou para tudo quanto é lugar, isso aqui é honra de Deus. Mas na provação, Deus pediu meu filho mais novo. E na verdade ele não pediu, porque ele me pedisse eu não ia dar. Meu filho saiu de casa para cortar o cabelo e tomou 2 tiros de fuzil. É o filho mais novo, o Rafael é o segundo filho. Eu tenho 5 filhos. O Júnior, o Rafael, o Anderson e o Mateus. E o Lucas, que era o mais novo. Tinha 19 anos. Você provavelmente já ouviu essa história. Só saiu para cortar o cabelo e tomou 2 tiros de fuzil. Um a longa distância de 7,62 no braço, fratura exposta. E o outro a queima-roupa. Em 7, 8 minutos eu estava do lado do meu filho. Eu vi ele ter espasmos, eu vi ele chorar. E o que mais maltrata a minha mente é que entre o primeiro e o segundo disparo ele pediu socorro e chamou pelo pai. E falou para o policial que ele era filho de pastor e era crente. E ainda estava com a camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Então eu descobri que a morte não respeita a religião. Que Deus te ama, te protege e te livra. Mas quando Ele quer te provar, Ele sabe até onde a tua força vai. Sumiu, glória aí, acabou. Você está decidido a permanecer firme na presença de Deus, com Deus abençoando a tua casa, mesmo não estando do jeito que você quer. Porque eu queria te vender uma ideia aqui de que você vai sair daqui para tirar teu filho, tirar teu marido das drogas. Mas você não tem poder de mudar ninguém. E eu não posso vender essa ideia para você. Mas mesmo você não tendo poder de mudar ninguém, você não pode deixar ninguém mudar você. Porque pertence a Deus a mudança e não a você. Você tem poder de influenciar. Como é que eu influencio? Pregando, botando o hino da Cassiano para tocar? Não, frutificando. Eles precisam enxergar que você é uma nova criatura, que você é uma nova esposa, você é um novo marido. Vocês estão aí ou não, gente? Porque só a transformação que gera um bom testemunho é que atrai as pessoas para a presença de Deus. Então não adianta cantar, plantar bananeira, pular, tocar pandeiro, se você não dá testemunho. Meu filho saiu de casa e o último a falar com ele fui eu. Eu orei por ele, clamei, pedi a Deus livramento, pedi a Deus para livrar da morte, falei que ele seria testemunho, mas Deus não me ouviu. Nunca dormi uma noite fora de casa, não comia sem feijão. Estava treinando para ser jogador de futebol e a gente estava pagando um curso de mecânica de moto, porque ele queria, se não desse certo no futebol, ele queria ser mecânico de moto. Não adiantou nada. O bacana é que eu aprendi com Deus que não é o que a vida te faz na gente, é o que você faz com aquilo que a vida te fez. O policial ainda disse para mim que era crente e que meu filho deu tiro na guarnição. Meu filho crente, ele disse que meu filho deu tiro na guarnição. E que foi resposta a injusta agressão. É tudo aquilo que eles falam. Eu não tenho problema com a polícia, eu tenho problema com esse policial. Não tenho mais problema com ele, que eu já resolvi. Mas o problema é, o que eu vou fazer com meu filho? Eu estou mutilado. Está faltando um pedaço da gente. O que eu vou fazer agora? Vou tocar a vida ou vou viver de luto? Vou pegar a cartaz e vou para a porta do Tribunal de Justiça ficar tentando justificar aquilo que não volta mais. Eu tenho 2 opções: ou eu faço isso e me deterioro todos os dias morrendo com aquilo que morreu, ou eu pego a minha dor e transformo em força. Aleluia! Porque se Deus está na tua vida, essa dor não vai te matar. Vou falar novamente: se Deus está na tua vida, essa dor não vai te matar. Você pode ficar ferida, magoada, entristecida, e Deus respeita isso, mas você não vai morrer por causa disso. Deus vai te ajudar a usar essa dor e transformar essa dor em força para você reagir. Dá um grito no ouvido desse irmão e diga: reaja, irmão, reaja!
Então eu peguei e fui lá fazer o culto fúnebre. Tudo direitinho, delegacia, ocorrência, aquela coisa toda que muita gente sabe. Dia do culto fúnebre, tinha muitas personalidades do mundo gospel lá. Cantaram aquela música como Davi. Como Davi, eu quero adorar. Mas naquele dia um amigo meu terminou de compor uma música que a gente canta. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar num dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta. Na segunda-feira eu precisei decidir a minha vida, porque ele morreu na sexta, no sábado a gente enterrou, no domingo eu fiquei de luto, e na segunda eu precisava reagir. Então eu comecei a andar na comunidade. Isso é a realidade de toda a comunidade. As crianças ficam perto de barricada, abrindo barricada, tal, pererê, aquela coisa toda. Ociosas, tendo exemplos errados. E o Espírito Santo vem no meu coração dizendo: compra biscoito. Compra guaravita. Dá para elas e leva para casa. E ora com elas. E foi 1, 2, 10, 15, 20. Era para dar glória a Deus, 30. E hoje as crianças já são adolescentes, estão na igreja. A gente pode não mudar a realidade da nossa localidade, mas a gente pode fazer muito efeito para que isso mude. Vocês estão aí ou não, gente? Porque se cada denominação fizesse pelo menos 10 crianças melhores, talvez daqui a 5 anos a gente tenha um mínimo de incidência de jovens morrendo por causa de bala perdida e achada. Mas o problema da gente é que a gente não quer. A gente quer o caminho da facilidade. A gente é atraído por aquilo que não presta, e o que serve a gente rejeita. Então agora eu tenho um projeto social chamado Lucas 22:19. Esse projeto social gerou uma comoção tão grande na comunidade que os pais foram bater na minha porta para saber o que eu estava fazendo com os filhos, se ela lá vai celebrar. Ela vai celebrar sim, gente, mas não é a gente que faz, é o Espírito Santo. O Espírito Santo instala uma nova trilha neural na gente, que a gente passa a achar aquilo que era certo errado, o que era errado é certo. A gente odiava a igreja, mas agora a gente ama e odeia quem fala mal dela. Então é uma nova mentalidade, Romanos 12. Só que a partir disso aqui, as crianças começaram a orar pelos pais e os pais se converteram. E nós somos uma igreja. Então pregação para mim não é mais poderosa do que um testemunho. Porque eu tenho certeza que a minha família influencia a minha comunidade. Meu filho é crente, serve a Deus lá com a gente. Minha nora é crente, serve a Deus lá com a gente. Meu filho mais velho é crente, serve a Deus lá com a gente. Minha nora é cantora, serve a Deus lá com a gente. Meu outro filho é crente, serve a Deus lá com a gente. Minha nora também é cantora, serve a Deus lá com a gente. Era para dar glória a Deus. Meu outro filho é crente, serve a Deus com a gente. A nora também serve com Deus. Até os netos são crentes, todo mundo é crente. Até a minha sogra é crente. E ainda congrega comigo. Eu vou profetizar que até a tua sogra vai congregar com você. Aí é Deus de verdade. Por quê? Porque é poético e bonito. Encerro, já encerrei. A gente falar que eu e minha casa vão servir o Senhor. O problema é quando Deus exige de você uma postura para que isso aconteça. As pessoas não vão respeitar pessoas que são semelhantes a eles. Por isso que a glória de Deus, a presença de Deus é o tempero que a gente precisa para fazer a diferença nos ambientes que a gente está. E eu vou profetizar que a glória de Deus invada a sua família e a sua casa. Olha para mim, levanta a tua mão. Eu vou profetizar que a glória de Deus invada a tua família. E que Deus faça em 3 meses aquilo que Ele não fez em 10 anos. Olha para o teu irmão, diga: daqui a 3 meses a gente vai conversar e você vai ver o reflexo dessa mensagem. Daqui a 3 meses a gente conversa de novo, que você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Olha para ele e diga para ele: tira uma fotografia, uma selfie comigo, e daqui a 3 meses você vai ter dificuldade de me ver. Aliás, vai ter dificuldade de me reconhecer, porque Deus vai tomar a minha vida, Deus vai invadir a minha casa, Deus vai revolucionar meus filhos, revolucionar a minha família, e aquilo que era para dar errado vai dar certo. Deus vai mudar a história na minha casa. Fica de pé que nós vamos orar.
Tecladista, tá aí, varão. Pensei que a igreja já tivesse subido. E a gente ficou. Dá um fé maior aí, filho. Isso. Fé maior. E é só por fé mesmo que eu canto, entendeu? Eu quero orar por você que precisa que a bênção de Deus esteja na sua casa. A gente podia pregar tanta mensagem aqui, mas não ia fazer sentido para o que Deus está falando com a gente. Se você precisa que Deus entre na sua família, na sua casa, entenda que Deus precisa de alguém para entrar lá. Ele precisa de você. O Espírito Santo é sensível ao ponto de bater na porta e perguntar se ele pode entrar. Então você pode ser o único crente da tua família e para Deus é o suficiente. Porque se você for o crente da tua família, Deus já achou uma brecha para poder entrar lá dentro. Pastor, eu preciso que Deus entre lá na minha casa, na minha família. Então vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Ninguém precisa que Deus vá lá na sua família? Não precisa? Está tudo tranquilo? Então eu preguei a mensagem errada? Tá. Obrigado. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ô Senhor, Deus tem uma obra na tua vida, e Ele está te dando livramento para tu escapar hoje. Tem um salmo que diz que cordéis de morte nos cercaram, mas o laço quebra e a gente escapa. E o Senhor disse ao meu coração, quando você veio para cá abraçado pelo menino que está orando por você, que Ele já te deu muita chance. E tem alguém que ora por você, que enquanto você passa a noite acordado, tem gente acordado junto contigo dizendo: traz ele de volta. E o Senhor diz para essa pessoa que ela não vai fechar os olhos enquanto você não voltar para a presença dEle. Eu
estou falando voltar para a presença dele. Não estou falando para você vir, estou falando voltar. Promícia, calavaru e semanacha. Os pratos são grandes demais. Só que tem um plano com Deus e você engavetado numa gaveta. Esse plano, na verdade, deveria estar sendo colocado em prática. Mas você largou o plano e o projeto de Deus para viver aquilo que você queria. Porque Deus ainda tem poder de fazer você assinar contrato. Deus tem poder de mudar a tua história e fazer com que você arranque a tua família do ambiente onde ela está. Que você disse: quando eu prosperar, vou te dar uma casa, vou pôr casa. E o Senhor está esperando você. Porque na decisão que você tomar, Deus vai mover os céus e a terra. Deus arranca você daquele na face a terra. Porque o diabo está arrumando um plano contra você para ceifar a tua vida. Meu Deus. Aleluia. Deus mandou cantar essa música para ele, pastor. E para mais duas pessoas aqui. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizer chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos que precisam da tua boa mão, da tua provisão, do teu livramento, da tua presença. Não permita que ninguém saia daqui vazio, com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, desejo de morte, de suicídio. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Senhor, o valente só guarda a casa armado enquanto ele não encontra outro mais valente do que ele. E esse valente é Jesus que está aqui nessa noite. Depava sombra fácia, porque sobre a sua mão está a espada afiada de 2 gumes. Sobre a sua boca está a autoridade. Deus, nessa noite, quebra o arco, Senhor. Nessa noite, livra teus filhos. Nessa noite, faz um furacão soprar e muda as coisas de lugar, muda a casa de lugar, muda a vida de lugar. Transforma, Senhor. Sopra sobre o vale de ossos secos. Que tudo que Obed-Edom viveu de bênção, que nós possamos viver nesse tempo, porque nós não abrimos mão da tua glória e da tua presença por mais nada. Em nome de Jesus. Abra a tua boca e receba renovo da parte de Deus. Abra a tua boca e ore em línguas. Abra a tua boca e receba a presença do Eterno. O Eterno que te renova, o Eterno que te batiza, o Eterno que te restaura, o Eterno que te move, o Eterno que te livra. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. O homem pode desistir de você, mas ele não.
Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia. Está na tua mão a decisão. Não vou nem te perguntar nada. Eu já estive do teu lado aí também. E eu sei que é difícil, mas não é impossível. Olha onde eu estou. Agora eu entro e saio em qualquer lugar. Ando de madrugada de cabeça erguida, sem medo. Vou no shopping, vou em Madureira, vou comprar, vou sem medo da morte. E se a morte vier, é porque Deus deixou. E Deus quer te dar essa liberdade. Ele quer te fazer prosperar. Eu não sei, Deus te amou contigo, tá? Não abra mão de Deus. Ele vai se fazer conhecido por você, para você. Deus vai se revelar no seu quarto. Ele vai te dar uma experiência. Que todo o tempo que você estava sentado ali me olhando aqui, ó, eu vi uma Bíblia aberta na sua mão. E o Senhor me dizia assim: eu vou fazer esse menino mestre da minha palavra. Eu vou mudar a tua história, rapaz. Primeira coisa que Deus vai fazer é revolucionar a tua família através de você. Porque você não vai durar muito tempo morando onde você mora. O nível de intelectualidade que Deus está dando a você é muito alto. Eu vejo você subindo muito, crescendo muito, prosperando muito e não abandonando Deus. Porque se tu vai encontrar Deus, você vai entender que tudo que vai acontecer na tua vida daqui para frente é Deus. Que até fora do estado você vai. Que na verdade Deus não quer nem você fora do estado, Ele quer você fora do Brasil, atravessando o Atlântico, indo lá para a Europa e prosperando. Se prepare, porque além da Bíblia eu estou vendo você em frente de uma mesa, escrevendo muito. Eu não sei o que é, escrevendo demais. Escreve, faz conta, não sei o que, pererá, parola, e vai ali, corre aqui, faz assim, corre ali, com muita velocidade. Algo poderoso Deus está entregando na tua mão. Mas não desista da presença de Deus por nada. Nem ela pode fazer você desistir. E se um dia ela quiser desistir, porque tem um negócio com vocês dois, não deixa. Não deixa ela desanimar. E ela não vai deixar você desanimar, porque vocês vão crescer. Alguém está ouvindo Deus aqui, gente? Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Quer fazer uma aliança? Quer, meu filho? Vem para cá, para frente, vem para cá. Isso. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Vinícius. Quem mais? Quer voltar? Quer? Quer mesmo? Então vem, vamos para frente, vem para cá. Era para dar lá na nossa, a gente dá glória a Deus, a gente aplaude a Jesus, não sei. Você, corajosa, no nível de coragem que você tem, que não abaixa a cabeça para nada, querendo deixar a depressão te pegar, não vai. Não vai mesmo. Deus está desmanchando tudo. Que na verdade você não leva desaforo. E não é esse demônio que vai destruir tua vida, tua família, tua casa. Deus está subindo no beco, indo na casa de uma mulher, arrancando tudo da tua família lá de dentro. Deus está quebrando Deus está quebrando o rocó e libertando essa perturbação que não te deixa dormir direito. Que és unido no ouvido, e a voz que ouve um montão de coisa, acabou. Que Deus vai te usar com intensidade na casa dele. O mesmo trabalho que você dava para Deus na mão de Satanás, você vai dar para o diabo na mão de Deus. Deus vai mudar a tua sorte. Tu vai ser vaso na mão de Deus de profundidade. E outra coisa, não vai ser não, tu vai voltar. Porque Deus está com saudade das conversas que você tinha com Ele. Eprafácia. Entende isso? Que se a coluna da casa estiver abalada, a casa toda quebra.
Porque o diabo sabe onde toca para desestruturar a tua família, mas ele perdeu a batalha na tua casa. Sai daqui de posse de vitória. O laço foi cortado e tu vai ter notícia do que Deus está fazendo aqui hoje. Você não... Até para tu chegar aqui foi difícil, mas foi o anjo que te trouxe aqui para dizer para você: eu estou no controle desse negócio, e eu vou te mostrar o que eu estou fazendo naquele remaracémia. Eu estou dando uma de vaso hoje. Dentro da sua mão, pastor. Pode orar? Qual é o seu nome? Jonas. E você? Tá crente? Tá? Tá com um dentinho bonito? Deixa eu ver esse dente aí, varão. Que isso, mano? Dá um sorriso aí. Que isso, mano? Dente aí. Dá um pouquinho desse dente aí. Tá desanimada, vaso? Tá desanimada? Tá desanimada por quê? Desanima não. Desanima não, porque tu não tem força, mas ele tem. E ele vai transformar tudo. Tu vai ser mistério. Já viu um desenho, pastor? É um desenho antigo, é só para a gente que está com o pé na cova. Só tem mais de enta? Tem enta? Tem mais de 30? Tem mais de 30, né? O senhor tem mais de 30 anos? Ah, tá. Não, eu tô querendo te agradar, porque eu sei que você tem, né? Se falar a idade, eu vou falar que você está acabado, mas tá tudo bem. Um desenho antigo que tinha uma nuvenzinha que andava na cabeça de um desenho. Era a nuvem que ficava chovendo na cabeça do desenho. Tem uma nuvem chovendo na cabeça dessa menina aqui. Uma nuvem chovendo, trovão, nuvem, chuva, trovão. Parece que o tempo nunca muda. Parece que você acorda, levanta, anda, vai, volta, e a nuvem não volta, não sai. A nuvem negra. Só que Deus está dissipando isso, porque Ele vai mexer na tua vida emocional. Ele vai mexer na tua mente. E você não vai ficar refém de comprimido, de remédio, de analista, de ninguém. Porque parece que essa nuvem está te deixando maluca, mas você não vai ficar louca. Deus vai equilibrar tuas emoções. Deus vai transformar tudo que está dentro de você. Deus vai mudar você por completo. Deus vai te fazer um vaso, porque Ele é olheiro. Ele falou para você que você está quebrada na mão dEle, mas Ele refaz tudo novamente. E acredite, quem está te vendo agora vai ter dificuldade de reconhecer depois, pelo que Deus vai fazer. Não sinta saudade de gente que a partir de hoje Deus vai arrancar da tua vida. Deus vai arrancar gente da tua vida, mas vai ser numa velocidade que você não vai conseguir acesso no WhatsApp. Você vai tentar falar e vai estar lá, não completa, não vai, você vai ligar, não completa. Deus está bloqueando alguém. Porque a partir de agora é com Ele que você vai falar. Você vai comer de Deus, você vai beber de Deus, você vai se alimentar de Deus. É Ele que vai te sustentar. Ah, mas aí eu vou... Não procura, porque vai sair da tua vida. Ah, mas eu vou chorar. Tu vai chorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas você nunca mais vai ser esculachada. Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Anota na tua agenda, lá na tua agenda do teu telefone, anota isso. O dia de hoje, o que Deus vai fazer. Negócio de dormir e com dificuldade de acordar, porque está tudo desanimado, está tudo down, está tudo cinza. Parece que a vida está preto e branco, acabou. Estenda a mão para cá. Aqui estão os seus filhos que estão entregando a vida para o Senhor. A gente não tem nada para dar para eles. A única coisa que a gente tem é oferecer aquilo que nós fomos presos, a graça. E nós podemos usar a boca da gente para profetizar que dias melhores virão, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, de que agora o Senhor entrou nessa guerra para protegê-los, que eles são propriedade particular do Senhor. E eu não sei se eles vão firmar da noite para o dia, se eles vão ter o entendimento de que lutas virão, mas eu tenho a certeza, como o ar que eu estou respirando, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Senhor não vai abandoná-los, mas o Senhor vai até o final dessa jornada. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados,
livra eles do anjo da morte e abençoa para a glória do teu nome. A igreja levante a mão, dá um grito de glória a Deus. Abra a tua boca e dá um grito de glória a Deus.